Enem é uma prova que a gente aguarda que o aluno tenha estudado para ela desde o início do ano. Quando a gente chega nessa fase final, é comum que o aluno sinta um nervosismo grande quando ele começa a perceber que talvez ele não domine todo o conteúdo. Então, nesse momento, é importante que ele se foque em estudar menos, de maneira curta, e conteúdos que ele tem mais dificuldade. Daí ele pode refazer algumas provas de anos anteriores, perceber quais são as lacunas de entendimento, de compreensão e apostar em dedicar um pouquinho de atenção para esse conteúdo que ele ainda não está dominando muito bem. Mas se ele se exceder nessa preparação, se ele não conseguir manter a cabeça relaxada, isso pode dar um efeito contrário, porque a sensação de não estar preparado causa muita angústia. Agora nessa reta final, poucos dias para a prova, é muito comum os adolescentes se sentirem mais ainda pressionados, né? E os sintomas da ansiedade aparecerem com mais intensidade. E aí uma dica, né, que eu deixo é tentar ter uma boa qualidade de sono, se alimentar de uma forma saudável, né? Fazer prática de atividade física, tentar relaxar, porque agora nessa reta final ficar focado em estudar cada vez mais não é tão saudável. Então a gente indica dar um descanso. O conteúdo que já foi passado, você aprendeu e agora é um momento de relaxar para ter um melhor desempenho na prova. Pontos que são importantes lembrar. Primeiro, você já tem conhecimento de qual vai ser o seu local de prova. Então, se você ainda não foi fazer uma visita física a esse local, pelo menos traça ali um roteiro, por onde que você vai passar, você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de Uber, você vai a pé, porque ainda assim, muitas pessoas conseguem chegar atrasadas, não entram. É preciso que você esteja, até nesse quesito, preparado para chegar com um tempo bom de antecedência, chegar tranquilo. Põe um tempo extra, porque imprevisto acontece e chama imprevisto, não é à toa. A gente espera nesse ano uma prova sem controvérsias, uma prova mais conteudista do que as que a gente viu nos últimos anos. Portanto, o que eu indicaria para os alunos é que eles prestassem bastante atenção naquilo que é tradicional no estudo da história, da geografia, sobretudo dessas duas disciplinas, e também nos campos mais básicos da filosofia e da sociologia. A gente não espera uma prova que tenha grandes inovações. A gente vai descobrir no dia do exame, mas a nossa aposta vai por esse lado. Nas últimas semanas, antes do Enem, eu comecei a fazer uns mapas mentais dos temas chaves, assim, de uns temas amplos, tipo internet. Eu colocava em mapas mentais tudo que eu sabia e tudo que eu podia usar em qualquer tema de internet. Para mim foi muito importante a leitura, porque eu não tinha o hábito de ler antes. E depois que eu entrei no terceiro ano, eu tive a consciência de que eu precisava ler para melhorar as redações. E aí eu comecei a aumentar minhas horas de leitura, eu comecei a ler muito. Ler notícia, ler reportagem, ler coisa que também me daria base para falar sobre alguns temas. E aí isso me ajudou muito porque eu consegui expressar melhor minhas ideias nos textos, com as técnicas que eu aprendi na redação e com a leitura, e eu consegui ter argumento para comprovar aquilo que eu estava querendo dizer. Para a prova em si, é legal você ir com uma estratégia de como você vai fazer a prova. Eu vou começar pela redação, eu vou começar pela matéria tal, pela outra matéria, eu vou dar uma olhada na prova toda primeiro. Você tem que ter um planejamento de como você vai executar essa prova. Você tem que, entre muitas aspas aí, atacar essa prova. E não só ser um agente passivo dela, chegar e folha a folha, questão a questão, porque senão você fica à mercê. Quando você chega com essa predisposição de atacar a prova, você está controlando aquela situação. E o último ponto importante é lembrar que a prova do Enem, ela não é corrigida com um somatório de acerto simples. Ela tem um sistema que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, nem todas as questões vão ter o mesmo peso. O que isso quer dizer? O Enem tem questões fáceis, médias e difíceis. Garanta primeiro todas as questões fáceis que você colocar ali dentro do seu conhecimento. Porque às vezes o aluno gasta muito tempo numa questão difícil, que ele tem uma grande chance de errar, e aí não sobra o tempo para ele fazer a questão fácil, que ele garantiria uma pontuação.